E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Raquel Breviglieri, médica especialista em hematologia do Departamento de Medicina Interna da Escola Paulista de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Nós vamos falar, além de vários outros cargos aqui e qualificações, nós vamos falar aí de um simpósio que haverá aqui em São José, que é um debate de espiritualização, humanização e medicina. Doutora Raquel, um prazer recebê-la em nossa bancada. Bom dia. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu e eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é tão importante para nós, para a nossa equipe e para a minha vida profissional também. Não tem a menor dúvida. Doutora, humanização é um tema frequente, né, nas discussões da medicina, principalmente diante de uma realidade de hospitais sucateados, pacientes, Sim. falta de recursos para a medicina e do próprio atendimento médico. A gente sempre ouve falar em necessidade de humanização, mas espiritualização é um conceito novo dentro dessa dinâmica aí da saúde, né? Isso. Como que isso se dá? Na verdade, o José, é o seguinte, falar em humanização em medicina é um paradoxo, né? Porque se há profissão que lida com o ser humano e nunca deveria ter perdido essa qualidade de humanização, é a medicina. Entretanto, a medicina ela caminha muito rapidamente no conhecimento científico e a cada vez que ela se aprofunda nesse conhecimento científico, ela se afasta um pouco do ser humano como um todo. E quando a pessoa adoece, não adoece o órgão, adoece a pessoa, adoece a família, adoece o meio social que ela está inserida. E nesse momento, particularmente de doenças graves como o câncer, que colocam o indivíduo frente à possibilidade de morte, é o momento em que o indivíduo volta a indagar sobre o sentido da vida, em que ele volta a questionar seus valores, a sua própria vida, e o sistema de saúde tem que estar preparado para acolher esse paciente, acolher essa família, orientar o meio social em que ele vive, diminuir as questões de estresse para que ele tenha um enfrentamento mais tranquilo possível da doença com o menor sofrimento possível. E como fazer para que isso aconteça, né? Quer dizer, é lógico que os debates entre os médicos deve estar acontecendo, né? Mas como fazer que isso entre para a realidade, para o dia a dia da medicina? Sim. Então, hoje a gente fala muito, e esse simpósio vai abordar particularmente a medicina integrativa, que não é, na verdade, uma especialidade, é uma prática médica. E essa prática médica é o que a gente quer transformar em rotina do dia a dia. Ou seja, eu uso todas as práticas que, baseadas em evidência, fazem bem para o paciente. Então, eu vou usar, além do médico, equipes multiprofissionais para dar conta dessa demanda emocional, espiritual. Se o indivíduo tem uma religiosidade, eu vou estimular que ele pratique essa religiosidade, eu vou estimular que ele diminua fatores de estresse, que ele pratique meditação, eu vou ter uma nutricionista que vai orientá-lo sobre a alimentação, que é fundamental também no enfrentamento da doença. Nós vamos ter um psicólogo que vai... nós temos um psicólogo que o ajuda nesse enfrentamento. Então, e o paciente passa a ser participante do seu próprio tratamento. Ele passa a dividir com a equipe multidisciplinar as decisões, os seus anseios, porque hoje a medicina não é mais como era antigamente. Eu, por exemplo, venho de uma época, eu sou oncohematologista por formação, as doenças de sangue mais graves sempre foram muito cruéis, e na época em que eu me formei e que eu me especializei, quase todas as doenças malignas do sangue eram fatais.
E hoje não. Hoje mudamos muito essa realidade graças aos avanços da medicina. Muitas delas são curáveis. E mesmo que não curáveis, a gente teve que aprender, tem que aprender, é uma preocupação com o paciente, de que ele conviva bem com a doença. Quais são essas doenças já curáveis? Leucemias, linfomas, mielomas e muitos tipos de cânceres, né? Uhum. Tanto que, fazendo parte da medicina integrativa, está a prevenção também. Prevenção não só de informação, mas de diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é um tipo de prevenção. E quanto mais precoce o diagnóstico, isso vale para os cânceres de um modo em geral, porque a nossa clínica, ela trata de cânceres de um modo em geral, não só de sangue. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Uhum. Bom, eu li outro dia um artigo que falava de uma... se a gente deveria aceitar ainda aquela norma do duplo anonimato, né? Paciente não tem nome e não tem médico. Acho que dentro desse conceito aí de multidisciplinaridade, de participação do paciente na sua terapia, isso aí cai por terra, né? Sim, com certeza. E há muito tempo isso vem se modificando. Só para a gente ter uma noção, há muitos anos atrás foi feito um trabalho com crianças portadoras de câncer e as crianças eram informadas, porque antigamente era aquela conversa de surdo e mudo, né? O paciente fingia que não sabia o que tinha e o médico não dizia para ele o que ele tinha. Então a família chorava por trás das portas, né? E o paciente naquela angústia terrível. Isso acabou? Acabou. Hoje o paciente tem que participar do seu processo de tratamento. A família participa, o doente participa, a equipe multidisciplinar participa. Todos têm o conhecimento do problema do paciente como um todo e não só da sua doença, né? Essa era de não se falar e não se integrar já acabou. Nesse estudo feito com crianças, nós observamos que quando a criança estava consciente do que se passava com ela, por exemplo, a doença voltou. Ela precisava voltar para o esquema de quimioterapia. Ela consolava os pais. A criança dá força para os pais. E assim eles se integram. E assim tudo melhora. Então, essa participação do paciente, da família e dos profissionais é essencial hoje. Hoje, um estudante de medicina, ele recebe esse tipo de aprendizado dentro desse novo contexto de humanização e espiritualização? Não, eu acredito que ainda não. Isso é um caminho que as escolas de medicina terão que percorrer, porque a formação do médico ainda é para curar qualquer custo, e a gente sabe que esse qualquer custo hoje em dia é relativo. Nós temos que respeitar muito a vontade do paciente, o que ele quer para a sua própria vida. E eu acho que os cursos de medicina ainda são muito deficientes nessa seara de espiritualização, mesmo humanização e práticas integrativas. Porque o médico tem a tendência de acreditar só no que é tecnicamente, cientificamente comprovado. E hoje em dia a gente tem que colocar a medicina baseada em evidências dentro da nossa prática diária. Então, se eu sei que a prática da meditação, a prática do reiki, a prática do yoga vão facilitar o enfrentamento da doença pelo paciente, por que não integrar essas práticas no tratamento do paciente? E a nossa formação ainda ela é um pouco dirigida mais para o organismo ser curado. Né? Também há um pouco a questão da prevenção ainda é pouco difundida, né? Pouco difundida, exatamente, né? Porque nós temos vários tipos de prevenção primária, secundária, terciária. Então isso vai desde informação,
até diagnóstico precoce, tratamento precoce, e com isso tudo a gente pode chegar a controlar doenças antes incuráveis ou mesmo curar. Então, prevenção, e antes, veja, eu venho de uma época em que nós já começamos a fazer prevenção, eventos de prevenção há mais de 20 anos. Né? Nós criamos uma ONG para dar essa assistência multidisciplinar, multifatorial para o paciente, para a família do paciente com câncer. E nós fazíamos eventos de prevenção de câncer e ninguém queria ouvir falar em câncer, porque a gente acha que com a gente não vai acontecer. Porque até a palavra câncer, até um tempo, é estigmatizada. Você não podia falar em câncer, né? Não, é aquela doença. Né? Aquela doença, os pacientes, aquele fulano está com aquela doença. Então era um estigma na sociedade, porque é sinônimo de morte, né? Era sempre sinônimo de morte, hoje já não é mais. E quando a gente fazia evento de prevenção de câncer, as pessoas não queriam se aproximar para ouvir falar de câncer. Então, nós começamos já nessa época a fazer eventos culturais associados com a prevenção do câncer. Então, a gente tinha coral, a gente tinha apresentações de teatro, e nisso a gente fazia de uma maneira lúdica a prevenção do câncer. Isso funcionou muito bem. Então, há mais de 20 anos que a gente vem lidando com essa filosofia, com essa abordagem. E o Instituto Multidisciplinar? O Instituto Multidisciplinar, qual é a atividade dele hoje, né? Além de organizar esse seminário, por exemplo, né? Hoje, qual é o trabalho do Instituto? Nós somos uma clínica que existe em São José desde 2002, né? Portanto, nós estamos aqui há bastante tempo já, e nós somos uma clínica que tem médicos, oncologistas gerais de adulto e de criança, e hematologistas gerais de adulto e de criança. Nós temos também assistente social, psicóloga, nutricionista, e nós fazemos as oficinas terapêuticas periodicamente de acordo com a necessidade que cada profissional levanta dos seus pacientes. Então, nós sentimos que está faltando uma orientação nutricional melhor, não só isoladamente, porque a nutricionista faz o atendimento individual, mas para o geral da nossa demanda, da nossa clientela. Então, a gente organiza eventos até de ikebana, de orientações de nutrição, de desafios culinários, isso tudo para complementar o bem-estar do paciente, né? Hoje a gente só pode falar que o paciente está bem se ele estiver bem física, emocional, social e espiritualmente. E qual que é a programação do simpósio, né? Nós temos o grande orgulho, assim, o grande prazer de trazer para São José pessoas de peso na medicina integrativa, que é a doutora Denise Noguchi, que é responsável pelo Departamento de Medicina Integrativa do Hospital Albert Einstein. Nós estamos trazendo também o Dr. Leonardo Consolim, que é responsável pela Casa do Cuidar, que é uma instituição muito renomada nesse sentido, e o Dr. Paulo Bloise, que é um psiquiatra, chefe da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e introdutor no Brasil da prática do mindfulness. E além de outros profissionais. O que é o mindfulness? Mindfulness é a prática do indivíduo conseguir se colocar no momento atual, sem viver expectativas futuras, sem viver estresses futuros, no sentido dele ver o que é necessário de fato para a vida dele. Então, eu me concentrar no momento, no aqui e agora. No aqui e agora, para dizer o que importa para mim, o que é importante para a minha vida, e o profissional, e ele poder passar para o profissional que o trata as necessidades reais,
as expectativas reais. Ele vai se desnudar, ele não vai ter os motivos de estresse externos, ele vai se focar no aqui e agora e ver o que é importante para ele. E o seminário é dirigido a quem, doutora? O seminário é dirigido ao público como um todo, basicamente de pessoal ligado à saúde, né, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, mas também a qualquer pessoa leiga que queira ter uma noção dessas práticas integrativas voltadas à espiritualidade e ao bem-estar total. Pode ser cuidador, pode ser paciente. O cuidador hoje tem uma função muito importante, né? Muito, muito. Né? Dentro dessa prática de integrativa que vocês chamam, Isso, né? Medicina integrativa, né? Medicina integrativa. Muito bem. E o seminário vai acontecer onde, doutora Raquel? O seminário vai acontecer na APVE, Associação dos Veteranos da Embraer, no dia 22, na quinta-feira. Quinta-feira, né? É um evento voltado para um número grande de pessoas, porque além desses profissionais que virão de São Paulo, nós teremos participação de profissionais da região fazendo vivências. Olha, a Edna Inês Fernandes vai fazer uma vivência de Liangong, a Gisele Mello vai fazer meditação, nós temos yoga, vamos ter estandes, vamos ter vivências variadas. Então é um evento grande e bem integrativo. Você vai mostrar o quadro dessa medicina integrativa, né? Filosofia, dessa prática. Dessa prática, né? Não é uma especialidade, é uma prática diária. Muito bem. A pessoa interessada, você procura como? Para se inscrever ou para... Isso. Nós estamos, neste momento, colocando numa fila de espera, né? Porque nós, graças a Deus, tivemos uma procura muito grande. Para nós isso é uma satisfação enorme, ver tanta gente preocupada em conhecer um pouco mais essa abordagem, né? Então, nesse momento, as inscrições estão suspensas, mas se for ao site do IMC, www... Então, pelo menos para conhecer, então, o Instituto, né? Isso. Saber como funciona e, quem sabe, ficar de olho para o próximo, né? Ficar de olho para o próximo, ou quem sabe receber uma chamada nossa para uma desistência e entrada. Então, no nosso site do IMC, www.imcsaojosé.com.br, e pode conhecer o nosso trabalho. Aliás, eu aproveito para deixar aberto a quem quiser conhecer o nosso trabalho, participar, colaborar, se informar, né? Vir conosco nessa jornada. O IMC é um coração aberto. Nós estamos abertos a quem quiser conhecer a nossa estrutura, o nosso trabalho, ou quem quiser nos ajudar. Muito bem. Nós agradecemos muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Esperamos a sua volta qualquer hora. Se Deus quiser, quem sabe voltando para falar de como foi o simpósio. Sim, né? Pois é. Eu os convido a participar e eu os convido a conhecer o nosso trabalho também. Obrigado, doutora. Nós agradecemos demais, doutora Raquel Brevilieri, falando aí sobre o simpósio, debate, espiritualização e humanização da medicina. Nós agradecemos demais a presença da senhora e muito sucesso. Muito obrigada. Principalmente a relevância do que é discutido aí.